E aí, pessoas, beleza? Bom, nesse vídeo aqui é aquele vídeo onde a gente coloca todas as informações que a gente vem recebendo, né? Todos os estímulos que a gente vem recebendo, a gente coloca aquilo tudo junto na cabeça, mistura, pensa e aí chega à conclusão que agora só depende de você, só depende da gente praticar para poder tirar uma harmonia de ouvido, no caso desse vídeo aqui, ou tirar uma melodia de ouvido que eu posso fazer em outro momento. Normalmente as pessoas começam, né, nessa atividade de trabalhar o ouvido, de desenvolver o ouvido no início até junto com o instrumento. Normalmente as pessoas começam pegando as melodias, né? Chega ali, começa a tocar uma melodia, erra uma nota, muda, tadadá. E aí eu já mostrei que quando a pessoa conhece as determinadas escalas, né? Uma escala maior, uma escala menor, harmônica, primitiva, melódica, a quantidade de tentativas fica mais assertiva, é isso que eu quero dizer. Então, o que é que acontece? Você erra menos, você acerta mais. E no caso da harmonia, para quem não toca o instrumento harmônico, como o violão e o piano, é uma coisa muito mais abstrata, vamos dizer assim, porque a gente está falando daquela percepção dos acordes e que muitas vezes você não tem como praticar aquilo, tá? Mas o que é que eu quero dizer? Com esse conhecimento de acordes maiores, menores, diminutos, aumentados, com sétima, e aí quando a gente começa a colocar aqueles conceitos, acorde relativo, intervalo que subiu ou que desceu, tudo isso aí a gente começa a pensar e aí as coisas começam a ficar claras, mas isso leva tempo. Então, por exemplo, deixa eu colocar uma progressão aqui de uma música que eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já ouviu. Deixa eu colocar isso aqui, ó, para a gente pensar direitinho. É esse, tá aqui. Ver se apareceu aqui, apareceu aqui. Então, dá uma olhada no que é que vai acontecer aqui. A progressão vai ser essa aqui, ó. Primeiro grau. Depois eu vou colocar o terceiro grau. Teve gente essa semana aí que estava perguntando como é que usava o terceiro grau. Então vai começar a ouvir aqui agora. Eu vou botar aqui um 6/4, tá? Que eu já explico o que é isso. E depois eu venho para o sexto grau. E depois eu venho para o quarto grau. Então repara, eu estou fazendo a seguinte notação aqui. Quando eu tenho um acorde maior, eu uso um algarismo romano com a letra maiúscula. Quando eu tenho um acorde menor, eu uso o algarismo romano com a letra minúscula, tá? Então aqui, além de indicar os graus que eu estou usando, eu também já estou indicando se o acorde é maior ou se o acorde é menor. Então repara, Carlinhos, eu não consigo ouvir isso, eu não consigo abstrair isso para já tentar saber se eu conheço essa música ou não. Bom, primeiro vamos pensar que aqui a gente tem uma inversão, certo? E olha o que que acontece então. Que nota vai ser essa aqui, baseado nessa informação aqui? Eu tenho o meu primeiro grau, e aí depois eu tenho um terceiro grau, que com esse número aqui, 6/4, ele deveria estar aqui embaixo, mas só para facilitar a escrita aqui no Word eu botei aqui do lado. Então, eu tenho o terceiro grau na segunda inversão. É isso que o 6/4 indica. E depois eu tenho o sexto grau. E depois eu tenho o quarto grau. Então, olha o que é que acontece. Eu vou simplesmente pegar aqui o meu primeiro grau e vou considerar que eu estou na tonalidade de Lá maior. Vou botar esse cara aqui. Deixa eu andar um pouquinho aqui para os acordes ficarem mais arrumadinhos. Vai acompanhando o raciocínio aí. Olha como é interessante da gente pensar. Ouça o baixo primeiro. Perceba o baixo. O baixo tem muita importância. Então,
tô aqui no meu primeiro grau, que eu considerei que vai ser Lá maior, certo? Olha ele aqui. Aí o que acontece? Ele está dizendo, ó, vamos para o terceiro grau. Quem vai ser o terceiro grau de Lá maior? 1, 2, 3. E a gente sabe que é um acorde menor, então é um Dó sustenido menor. O acorde vai ser esse aqui. Mas aquele 6/4 está informando ali que o meu baixo vai ser a quinta desse acorde aqui. Então olha aqui, ó, é o Sol sustenido. Em termos práticos, o que é que eu fiz? Saí do Lá, desci para o Sol sustenido, olha que maravilha. E depois eu desci para o sexto grau. Olha aqui, ó, o relativo maior, o relativo menor. Então, ó, eu saí daqui, vim para cá, e agora vim para cá. Que legal, né? E agora eu vou para o quarto grau. Quarto grau de Lá maior, quem é? 1, 2, 3, 4. É o nosso acorde de Ré maior. Então, cheguei aqui. Vamos botar esses nomes aqui. Dó sustenido menor com baixo no Sol sustenido. Esse aqui é esse cara aqui. Esse cara aqui é o Fá. Deixa eu descer essa informação aqui para não ficar aqui chocando com a telinha. Esse aqui é o Fá sustenido menor e esse cara é o Ré maior. Deixa eu ver se tá ok aqui na imagem. Pronto, aí ficou mais tranquilo. Não ia ficar apertado não, mas assim ficou mais legal. Então eu tô aqui com o meu primeiro grau. Depois o terceiro grau na segunda inversão. Depois sexto grau. E depois o quarto grau. Pô, Carlinhos, você disse que eu conhecia essa música, que provavelmente eu já tinha escutado essa música em algum momento. Eu acho que sim. Talvez eu tocando os acordes assim, chapados, você não esteja reconhecendo não. Mas se eu fizer isso aqui, ó. Muito legal, né? Muito legal, né? Uma música da Adele que tocou, que todo mundo ouviu aquilo ali em algum momento. Fosse na TV, fosse num filme, fosse num rádio, fosse numa propaganda, onde quer que fosse, você ligava né, qualquer, no celular, na internet, enfim, qualquer canto que a gente chegasse estava tocando essa música. E esse é um exemplo bacana para a gente começar a ver como a nossa percepção do baixo, junto com esses conhecimentos que a gente tem, faz uma grande diferença na hora da gente perceber as inversões de acorde. Então repara, esse é o meu primeiro grau. Quando eu desço um semitom que eu venho para cá, se eu não tivesse um acorde invertido, aqui o que é que deveria acontecer? Esse é o sétimo grau, seria um acorde diminuto. Mas quando eu faço isso e que eu estou ouvindo um acorde menor aqui, eu tenho que ser capaz de pensar, opa, meu baixo estava no primeiro grau e desceu para o sétimo grau, mas eu não estou ouvindo um acorde diminuto. Então isso significa dizer que eu estou com alguma inversão. O meu baixo está invertido aqui. Então se é inversão, ou é primeira inversão, ou é segunda inversão. E aí a gente começa a pensar, bom, se fosse uma primeira inversão, isso aqui é uma análise, tá? Se fosse uma primeira inversão, esse baixo aqui seria a terça do acorde de Mi, que na tonalidade de Lá maior é o quinto grau. Então o que é que aconteceria? Eu
eu escutaria isso aqui, um acorde maior. Mas, como eu estou escutando um acorde menor, significa que essa é a inversão do terceiro grau. Olha a matemática fazendo sentido aí. Claro que leva tempo, não é assim assistindo um vídeo de 12, 15 minutos que você vai sair detonando isso. Isso são informações para que você comece a perceber a partir de agora, tá? E sempre trabalhar. E se você toca piano ou violão, melhor ainda, começa a experimentar as inversões. Então o que aconteceu? De novo, meu primeiro grau estampadão aqui. E aí eu venho para o baixo desceu um semitom. Isso a gente tem que ser capaz de ouvir lá do nosso mini curso de intervalos. Segunda menor, descendente. E aí quando eu penso aqui agora, opa, juntei a informação com o mini curso de acordes. Isso aqui é um acorde menor. E depois eu tive um outro acorde menor que desceu também, ó, saiu desse cara, o baixo, e desceu para cá. Outro acorde menor. E depois um acorde maior, certo? E aí quando a gente ouve isso aqui, ó, olha a ideia aqui da cadência plagal. Muito legal, né? Sim, e o melhor lugar para você estudar essas informações todas que eu estou falando, claro que eu estou me referindo aos tutoriais em música, porque aqui no vídeo do YouTube você consegue ouvir, assistir, ver tudo. Mas se você quer um livro para você conseguir entender toda essa teoria com calma, entender sobre essa coisa dos graus, dos acordes maiores de cada grau, do campo harmônico, como é que isso funciona em todas as tonalidades, armadura, tarará. Esse é o livro, Análise Harmônica para Estudantes de Música. Deixa eu subir ele aqui um pouquinho, ó. Onde a gente fala justamente, ó, harmonia funcional, acordes e inversões, cadências, frases, certo? Então, aqui eu estou deixando o link, aqui na descrição do vídeo, eu estou deixando o link para essa página, certo? Onde você vai poder também, ó, experimentar alguns capítulos do livro. Você começa aqui assim, ó, você começa dessa maneira, entendendo as notas, começando a ler as notas aqui na clave de Sol e na clave de Fá. Esse primeiro capítulo eu faço uma análise e mostro o processo da realização da análise. Mas aí depois, ó, no capítulo 2, a gente começa, ó, a entender o que é que vai acontecer, como é que a gente representa as notas, certo? E aí a coisa começa a andar. A gente fala da clave de Sol, como é que é representado na clave de Sol, sons mais agudos, clave de Fá, sons mais graves. E aí sempre com exercício para a gente praticar. E aí depois, ó, aqui mais exercício para praticar, respostas dos exercícios, muito legal. E aí finalmente no capítulo 3 a gente chega nos acordes, tríades, tétrades, coisa que eu falo aqui, tá? Mas que no livro você vai ter a possibilidade de também, além de estar lendo ali, você vai ter exercícios, né, para poder praticar e ver se você está conseguindo acompanhar tudo direitinho, né? Então aqui, ó, esse aqui, e aí depois a gente já começa a entender como a gente vai fazer as cifras, né? No próximo capítulo eu começo a colocar as cifras aqui nos diversos acordes que eu estou mostrando. Já aqui no capítulo 7 e no capítulo 8, ó, eu já começo a chegar com a informação no 7 sobre as tétrades, que é o final, digamos assim, da primeira parte. Repara que aqui já está com cifra, então aqui a gente já tem a possibilidade de praticar esse reconhecimento. E sempre tem áudio, tá, gente? Só para explicar, já já eu mostro o áudio. E aí quando chega aqui no capítulo 8, eu começo a falar de fato sobre a harmonia funcional, que é essa história aqui dos graus que eu estava falando, tá? Então é super didático, é super passo a passo mesmo, para a gente ir ouvindo. Ah, Carlinhos, mas como é que a gente vai ouvir? Vamos clicar aqui, por exemplo, ó, na página do capítulo 8. E aí, esse exercício aqui, que está no capítulo 8,
você tem ele lá no livro, mas aqui na internet você tem, ó, o áudio dele. Muito legal, né? E o exercício pede justamente que você diga, né, baseado nessa cifra aqui, quais são os graus. E aí você clica aqui e você tem a resposta aqui também na internet. Então é por isso que eu digo, tá? Que é interessante quando você vai pensar aqui, ó, Carlinhos, eu quero adquirir esse livro. O download em formato digital é muito mais interessante em termos de preço para a gente que está aqui no Brasil. Por quê? Porque ele custa, ó, R$ 29,90 atualmente, preços agora de 2022, tá? R$ 29,90. Se eu vou para o livro físico, ele é impresso no site, na Amazon Estados Unidos, ele custa $8, tá? Mas quando a gente já começa a colocar, ó, frete certo, para enviar aqui e tudo mais, a coisa já aumenta. Como o dólar não está ajudando muito a gente nesse sentido, então aí fica mais caro, tá? Mas o que eu digo é o seguinte, que você tem aqui, ó, no formato digital, toda a possibilidade. Ah, Carlinhos, mas e como é que eu vou resolver os exercícios? Como eu falei, você vem aqui na internet, imprime, porque tá tudo aqui, cadê onde é que tá? Aqui, certo? Para cada capítulo, a gente tem uma página como essa aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui a do final do capítulo 1. No final a gente tem o QR Code e o link. Então você pode vir aqui nesse link, no QR Code, imprimir, certo? Para poder trabalhar. Muito, muito, muito legal. E isso a gente só acha mesmo aqui nos tutoriais em música. Beleza? Moçada, na lista do Telegram vai ter daqui a pouco exercício para a gente ir desenvolvendo esse reconhecimento das progressões harmônicas, tá? E eu vou perguntar de todas as formas, tá? Vou perguntar com cifra da harmonia funcional, vou perguntar com nome de acorde, com nome de nota. Então, se você não está inscrito também, aqui na descrição do vídeo você acha, tá? Forte abraço, até a próxima. Não para de ouvir, nem para de pensar. Vamos nessa.